Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E a gente tá aqui hoje pra falar sobre a terceira e última temporada de O Verão que Mudou a Minha Vida, que estreou essa semana no Prime Video. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu joinha nesse vídeo. Vamos falar do Verão que Mudou a Minha Vida. A terceira e última temporada vai adaptar o terceiro livro da trilogia da Jenny Han, que deu origem à série. Eu sei que tem muitos acontecimentos do livro que muita gente sabe, então aqui, enquanto a gente fala sobre a série, eu queria tentar deixar as coisas com o mínimo de spoiler possível pra quem ainda não leu o livro, porque aí aos poucos a gente vai, descobrindo o que está acontecendo. Então, se você está aqui agora, você não vai tomar spoiler do que ainda vem pela frente, só do que aconteceu, por enquanto, nos 2 primeiros episódios de O Verão que Mudou a Minha Vida. A série vai ter lançamento semanal pelo Prime Video e a gente vai ter 11 episódios nessa terceira e última temporada. Vai ser a maior temporada da série até agora, porque eu acho que tem muita coisa pra acontecer, tem muito drama e muito chão pela frente. Então, a partir de agora, vamos falar um pouquinho com spoilers desses 2 primeiros episódios. E quem sabe, semana que vem, a gente tá de volta aqui pra comentar sobre o terceiro. Se vocês quiserem análises e comentários semanais, deixem aqui nos comentários. Compartilhem muito esse vídeo. Não esqueçam, de se inscrever aqui no canal, exatamente pra vocês não perderem nenhum conteúdo sobre o verão. Se vocês não se lembram do que aconteceu na primeira e na segunda temporada, sai um vídeo aqui no canal essa semana com a Mari, onde a gente fez um grande resumo das 2 primeiras temporadas, alguns comentários nossos sobre todos os acontecimentos, então aproveita e vai por lá. Esse é um dia triste pra ser Team Jeremiah, ou pelo menos pra torcer pelo Jeremiah. Obviamente ainda tem muitas coisas pra acontecerem, mas a gente terminou a segunda temporada da série com a Belly e o Jeremiah felizes, juntos, namorando, depois de muitos dramas, muitos altos e baixos, depois ela tentar ter um relacionamento com o Conrad e as coisas, darem tudo errado, principalmente por conta de tudo que tava rolando na vida dele naquele momento. Quando a gente começa essa terceira temporada, a gente já sabia que ia ter um salto temporal, então a gente tem um salto de 3 anos. A princípio, a gente tem algumas cenas ali que fazem um contexto do que tá acontecendo. Então, a Belly foi pra faculdade, ela foi pra Finch, que é a mesma faculdade do Jeremiah, tá chegando ali na faculdade, vai começar, essa vida escolar dela na faculdade. A gente sabe que a Taylor e o Steven, que tinham terminado na segunda temporada juntos também, não estão mais juntos, Eles estão numa coisa meio ioiô, assim, vai e volta o tempo inteiro. A Belly e o Jeremiah estão juntos, felizes e prontos pra começar essa nova fase da vida deles. E aí a gente vai ter esse salto temporal e vamos reencontrá-los 3 anos depois. O Jeremiah está prestes a se formar na faculdade e a Belly está prestes a entrar no último ano da faculdade. Que esse momento é logo no começo do verão, Então a gente deve estar ali em maio, junho, do verão americano, no caso, e que a série em si vai se passar, então, nesses próximos meses de verão, já que, afinal de contas, a série fala sobre o verão que mudou a vida da Belly. E eu acho que meu primeiro comentário em relação a isso, até comentei isso com a Mari quando a gente tava assistindo os episódios, eu achei muito legal os momentos da Belly na faculdade, e eu acho que teria sido muito interessante a gente ter também um pouco dessa vida. A gente tem nesses 2 primeiros episódios, então a gente vê migalhas, alguns vislumbres da vida deles nesses últimos anos aí da faculdade. E obviamente, como eu falei, eu sei que esse é o mote da série, a gente ver eles durante os verões e meio que ir, vendo fragmentos dessa vida que acontece no resto do ano. Mas eu confesso que eu fiquei bem interessada nessa história dela na faculdade, até, da amiga nova dela. Ela e a Taylor acharam que seria uma ótima ideia elas não serem colegas de quarto. Eu não poderia, entendeu? Se eu e a minha melhor amiga estamos indo para a mesma faculdade, você pode ter certeza que a gente estará no mesmo quarto, nas mesmas festas, nos mesmos lugares o tempo inteiro, porque eu não tenho interesse em ter outras amigas, outras vidas com outras pessoas. Eu quero ficar ali no conforto do que eu já sei que é familiar. Então, um pouco, maluco da cabeça delas. Mas tudo bem. Então, basicamente, o primeiro episódio, ele vai fazer um catadão de tudo o que aconteceu nesses últimos 3 anos. Não de um jeito chato, Não é só, jogando um monte de coisa na nossa cara, mas tem muitas coisas que a gente tem que entender. Então, primeiro, a gente entende que a Taylor e o Steven não deram certo e que tanto a Taylor quanto o Steven estão namorando outras pessoas, Então, a Taylor namora o Davis, que é um menino ali também das fraternidades, e o Steven namora uma menina que chama Mia, que sequer aparece, a pobre coitada. Só que
eles não conseguem ficar longe um do outro. Então, a gente tem ali um momento em que eles estão no quarto da Taylor, e aí é muito bom esse momento, porque você tá assistindo, e daí beleza, né, tá rolando ali uma situação entre os dois, você tá, beleza. Então, mesmo depois de todo esse tempo, né, 3 anos se passaram, eles continuam sendo obcecados um pelo outro, o que de fato é verdade. Porém, depois, quando a Belly aparece, você descobre que a Belly acredita que quem está no quarto com a Taylor é o Davis, que é o namorado dela, e não o Steve. Então a gente vai começar introduzindo a temática da traição já aqui com Steven e Taylor. A Belly e o Jeremiah estão aparentemente mais felizes do que nunca, né? Então Jeremiah vai se formar, a Belly está triste que ele vai se formar, porque ela vai ficar 1 ano na faculdade e ele não estará lá. Porém, ela acabou de descobrir que ela passou em um intercâmbio para a França, então ela iria para Paris fazer um semestre de faculdade em Paris, que eu achei muito chique, né? Só que ela diz que ela não sabe se ela vai. Ela não sabe se ela vai, porque, sei lá, porque ela tinha ficado na lista de espera, blá, 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 blá. E aí, quando ela chega pra contar pro Jeremiah que ela tá super animada que ela vai pra esse semestre em Paris, ele conta pra ela que, na verdade, ele não vai se formar. Ai, Jeremiah, é difícil, né? Fica complicado aqui o trabalho de passar um pano, porque o menino realmente continua sendo isso aí, né? Um menino, no caso. A gente sabe, e eu acho que isso sempre foi uma questão em relação ao personagem do Jeremiah, que ele é o irmão festeiro, ele é o irmão que não tem comprometimento com as coisas, né? Ele é um pouco inconsequente, enquanto o Conrad, que como o irmão mais velho, né, mas também da personalidade dele, acaba sendo a pessoa que traz todos os problemas pra ele lidar, todas as coisas pra ele resolver. Ele é extremamente responsável com tudo, né, isso foram coisas que a gente já tinha visto na primeira e na segunda temporada, mas aqui a gente tá falando de um salto de 3 anos no futuro, e aí a gente chega nesse balde de água fria do Jeremiah não ter se formado na faculdade, porque ele trocou ali de major, né, que eles chamam, que seria o que ele se formaria, e aí ele tinha que fazer algumas aulas eletivas, e ele já tinha feito pro outro major que ele ia ter, enfim, uma confusão, e ele não se formou porque faltam esses créditos dessas aulas. Eu confesso pra vocês que o sistema educacional dos Estados Unidos é uma coisa extremamente confusa pra mim. Eu acho que não importa quantas séries, quantos filmes eu assista, eu não vou conseguir entender a lógica do sistema educacional superior dos Estados Unidos. Eu acho extremamente confuso. Não só isso, fiquei embasbacada, né, que o Jeremiah e a Belly vão pra uma faculdade que nem é top faculdades, né, a gente não tá falando de Harvard, Stanford, de Princeton, nada disso, e por conta de um semestre a mais, o pai do Jeremiah vai ter que desembolsar $20 mil. Então, assim, ele ficou muito triste com isso, e a Belly, demonstrando que ela aparentemente também esqueceu de crescer, né, nesse tempo todo, ao invés de ser honesta com ele, então decidiu sozinha, conversando com as vozes da cabeça dela, que o melhor a se fazer seria ela não ir para Paris, não aproveitar esse intercâmbio e ficar ali na faculdade com o Jeremiah, já que ele ia ter que estar mais nesse semestre. Enfim, né, a gente já sabia, e eu acho que muita gente já desconfiava, que se um casal terminou feliz em uma temporada, e a gente vai começar uma próxima temporada, e ainda tem todas essas questões de, tipo, com quem ela vai ficar no final, blá, 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 a gente sabia que a queda para Belly e Jeremiah viria com força e com muita rapidez, e foi o que aconteceu aqui. Então, basicamente, esse começo da série foi muito pra mostrar o quão complexo é esse relacionamento dos dois. Então, eles se gostam, eles estão juntos, né? Eles fazem tudo um pelo outro, mas existe uma codependência muito forte entre eles, que eu acho que é muito bem explícita nesses primeiros episódios, né? Então, tanto da parte da Belly, quanto da parte do Jeremiah, né? Ali, em determinado momento, a gente vai até ver ele falando, depois que a Susana morreu, a Belly foi a rocha dele, e de fato ela foi, né? E aí, isso, na verdade, era bem diferente, né, da morte da mãe dele. Obviamente, a morte da mãe dele é uma situação extremamente delicada, mas que, nessa situação, onde ele vai ter que repetir, então, vai ficar 1 ano a mais na faculdade, né? Um semestre a mais na faculdade, mas é só um semestre a mais na faculdade. Tipo assim, ninguém vai morrer por causa disso. Então é óbvio que ela não deveria colocar isso como uma prioridade da vida dela. A prioridade da vida dela tem que ser a vida dela. E ela queria muito esse intercâmbio, queria muito poder ir pra Paris, e que, né, até o Jeremiah mesmo não ficaria não ficaria no caminho dela nesse sentido, né? Ele jamais pediria pra ela ficar. Só que a questão aqui realmente é a falta de diálogo, que aparentemente ninguém nessa série consegue ter uma conversa honesta com a outra pessoa, né? Então é uma coisa de falta de comunicação de todos os lados, com todos os personagens, de todas as pessoas, é uma loucura. Então a gente vai ter todas essas coisas, enquanto isso, Conrad está lá na faculdade dele, começando então o intercâmbio,
internato, então a gente também vai ver um pouco da vida dele nessa faculdade, né? Então, a princípio, nesse começo, a gente tem todos eles indo pra Cousins, né? Eles estão planejando ir pra Cousins, porque vai ter uma homenagem pra Susana, e tanto Conrad quanto Jeremiah vão fazer um discurso juntos em homenagem à mãe dele. E aí, o Conrad, ele descobre, então, que ele passou também num estágio, né, ali na faculdade dele, e que daí, por conta disso, ele não conseguiria ir para Cousins. A gente tem uma conversa entre o Conrad e o Jeremiah. Particularmente gostei muito. Eu acho que a série, ela pode se enriquecer muito trazendo momentos entre os dois, né, porque afinal de contas, eles são irmãos. Então eu achei muito legal a gente ver esses momentos, né. Então o Jeremiah fala com o Conrad sobre essa questão da faculdade e tal, mas, mais uma vez, né, as coisas acabam ficando sem serem ditas até o final. Então o Conrad poderia, né, e precisaria ter dito para o Jeremiah, então, que ele não poderia ir pra Cousins fazer o discurso, porque ele já sabia, mas o Jeremiah, então, tava passando por essa situação e criando, né, um grande caos ali, né, porque o pai deles ligou pra ele, brigou com ele, né, falou que ia ter que pagar $20 mil de matrícula, né, enfim, pra ele ficar na faculdade, e falou, né, sobre o Jeremiah não ser tão responsável quanto o Conrad, e aí fica se criando, né, essa situação, essa grande comparação entre os dois. O primeiro episódio é um grande caos em relação a tudo isso. Quando a gente tá chegando ali no final do episódio, a gente primeiro tem uma conversa do Steven com a Belly, que é muito importante, então os dois saem pra jantar, o Jeremiah era pra ter ido junto, mas ele fala que quer ficar sozinho, que não quer, enfim, não tá com humor, o que é super compreensível, né, já que ele descobriu que ele vai ter que repetir, né, ali na faculdade, e aí a Belly e o Steven vão jantar juntos. E eu também gostei muito dessa cena, porque, de novo, eles também são irmãos, né? E eu sei que, obviamente, eles têm vidas diferentes, momentos diferentes da vida, opiniões diferentes sobre as coisas, mas eu acho muito legal quando a série cultiva essas relações, né, entre eles, e não só deles como um grupo, né, e tudo mais. A Belly e o Steven conversando sobre as situações, né, e a Belly falando sobre isso, sobre ela ter ganhado esse intercâmbio pra Paris, mas que ela não contou pro Jeremiah, porque ela não podia fazer isso com ele, porque ela não podia deixar ele aqui, blá, 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 e o Steven dando uma bronca nela. E aí, nessa cena, a gente também tem uma conversa que explora um pouco mais coisas que não funcionam tão bem no relacionamento dos dois, coisas que a Belly, né, que o Jeremiah faz, que a Belly não gosta tanto, que são coisas que ela não concorda, atitudes que ele tem que ela não concorda, e eu acho que tudo, de novo, volta pra um negócio da personalidade do Jeremiah ser muito tipo assim, vou pra festa, vou curtir, eu quero aproveitar, eu sou jovem, né, que ele até fala isso pro pai dele, eu tô na faculdade pra curtir, não só pra, né, enfim, vai trazendo de novo esse peso de terem se passado 3 anos e ele não ter amadurecido quase nada, aparentemente. Aí, a gente, então, vai ter a Belly chegando na festa, encontrando o Jeremiah, e aí, finalmente, contando pra ele sobre o intercâmbio. E ele, obviamente, fica feliz, fala que, obviamente, ela vai, que não tem a menor chance dela ficar, por causa dele, principalmente, né, que ele quer que ela vá e tudo mais, e aí, tudo está bem. Eles entram na festa, tá todo mundo feliz, e aí a gente tem o primeiro momento, né, que quem já sabe o que acontece, já sabia, que eles encontram com a Lacey, né, a Lacey Barone, que é essa menina que teve um rolo, né, um caso, um negócio com o Jeremiah. E aí o Jeremiah claramente tá desconfortável, porque ela e a Lacey começam a conversar com a Belly, falar que ela também fez esse intercâmbio, blá, 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 e o Jeremiah tá tipo, não, vamos embora, não, porque ele claramente, né, tem culpa no cartório. E aí, quando a Belly está no banheiro, ela escuta a Lacey e outras amigas dela conversando e falando sobre como ela ficou com o Jeremiah quando ele foi para Cabo. O negócio fica maluco, a Belly fica puta, ela e o Jeremiah brigam, né? Ela fala que ela sabe, ela pede pra ele contar pra ela, o Jeremiah admite que realmente ele ficou com ela, porque ele achava que os dois estavam terminados, né? E aí a gente já vai entrar nesse quesito também. E aí a Belly sai correndo, triste, chorando, ao som de You're Losing Me. Olha aqui. Jenny Han, eu vou te caçar no inferno. Você não tinha direito de colocar esta música. Não tinha direito, sério. Eu quase tinha umas 5. Tô ótima, gente. Foi ótimo assistir esse episódio e essa música tocar e simplesmente o surto psicótico acontecendo nesse momento. Não foram esses únicos dramas que aconteceram, e o segundo episódio, ele vai girar em torno, então, da Belly lidando com toda essa situação com o Jeremiah. Ela não quer falar com ele. A Lacey é da sororidade da Taylor, então a Belly também tá meio assim com a Taylor. A Taylor fala umas verdades na cara do Jeremiah, e aí a gente tem essa explicação do que aconteceu. Então, basicamente, a Belly e o Jeremiah tiveram uma briga, porque eles estavam ali no quarto, na faculdade, alguns anos antes, né? Ele recebeu uma notificação falando, sua viagem pra Cabo tá tudo certo. E
a Belly assim, que viagem? Como assim? Então ele não falou pra ela que ele ia pra Cabo, que era o Spring Break, né? Na verdade ele fala que é o último Spring Break, né? Então acho que foi nesse ano mesmo. O calendário americano me confunde um pouco. Não falou pra ela, aí eles começam a brigar por causa disso. Aí ele fala uma coisa que também é um tema recorrente, que é que a Belly não gosta da fraternidade dele, não gosta dos irmãos de fraternidade dele, né? A gente tem também uma cena no primeiro episódio que ele encontra um dos meninos da fraternidade e a Belly claramente fica meio desconfortável ali, meio tipo, né? Então, claramente ela não gosta, não tem muito a ver com ela de fato, né? A gente até vê ela participando dos jogos da fraternidade e tal, mas não tem muito a ver com ela. E aí fica então essa questão de que ela não gosta, eles começam a brigar, e aí, de novo, a gente vai vendo então esses comportamentos, né? Ele não falando pra ela, fala, tá, tudo bem, eu não gosto, mas você não me contou dessa viagem. Daí ele fala, não, mas vai ser uma viagem com os meus irmãos e também as sororidades dela. Então as meninas podem ir, mas as namoradas não, né? Então, tipo, ela não foi convidada. Daí ele meio que convida ela em cima da hora. Enfim, um grande caos. Terminam, mas claramente, né, os dois estão tendo conversas diferentes. Ele fala, acho que é melhor então a gente terminar, e ela fala, blá, 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 blá. E aí fica um negócio do tipo, tanto que depois a Belly fala, a gente não tinha terminado, a gente brigou, né, e tava rolando meio que uma pausa, né, o famoso They Were on a Break, já deu treta por anos e anos e anos no fandom de Friends, então está de volta We Were on a Break. Então na cabeça do Jeremiah eles terminaram, e na cabeça da Belly eles estavam dando um tempo pra esfriar a cabeça, né, lá em Cabo, o Jeremiah ficou com a menina, beijou a menina, né, transou com a menina, e aí, né, a amiga, né, a nova colega de quarto da Belly, inclusive fala isso pra ela. Obviamente, a traição é um problema, mas na cabeça do Jeremiah, eles estavam terminados. De qualquer maneira, é meio bosta, porque eles tinham terminado fazia 2 segundos, né? A Taylor, acho que até fala isso pra ele, tipo assim, pô, fazia 3 dias que vocês tinham terminado, nem isso, e você já tá lá beijando outras meninas, tipo assim, bem bosta da sua parte, né? Então assim, obviamente não é nenhuma desculpa, mas daí a amiga dela fala, então, né, obviamente tudo isso foi muito ruim, mas eu acho que a pior parte de tudo isso, talvez a parte que seja mais difícil de superar, é que o Jeremiah voltou, encontrou a Belly, tava se sentindo super mal, dava pra ver na cara dele que ele tava se sentindo super culpado, e ele não falou nada. Ela falou, não, acho que tudo bem, a gente vai superar, foi uma briga, eu quero ficar com você, me desculpa. E aí ele pede desculpas e os dois ficam juntos de novo e ele não fala nada. Então assim, eu não sei, porque eu particularmente acho que tudo nessa história é uma merda, né? Desde eles não terem tido sequer uma conversa séria, né? Tipo assim, tudo bem, eu entendo brigar e querer falar, então a gente terminou no calor do momento, mas se você tem um relacionamento sério com uma pessoa, você conversa sobre as coisas, né? E não só joga coisas na cara. Mas claramente esse relacionamento não amadureceu, e talvez nem eles tenham amadurecido, e aí deu essa grande confusão, né? Essa traição e essa grande mentira por anos. E aí a Belly fala, eu tenho um segredo próprio. E aí o segredo próprio da Belly é que em um Natal em que o Jeremiah, o pai dele, e o Conrad iam esquiar juntos, a Belly foi pra Cousins, porque ela estava sozinha, né? Foi lá pra casa de praia no Natal. O Conrad apareceu por lá e eles ficaram juntos ali 2 dias. Não ficaram, né, não se beijaram, nem aconteceu nada, mas eles estavam ali juntos, presentes no mesmo ambiente, e claramente, né, acho que não precisa um gênio pra saber que talvez o Jeremiah não ficaria muito feliz com essa situação. Se a gente for analisar bem, de repente o problema é que a Belly não consegue superar essa família, né? E de repente ela precisaria ir procurar um relacionamento em alguém que não seja da família Fisher, né? Tipo, porque daí a vida então da menina eternamente vai ser assim. Óbvio, o Conrad agora tá na faculdade, eles estão na faculdade também, né? E esse negócio de faculdade lá nos Estados Unidos também é assim. Um tá de um lado do país, o outro tá do outro, eles quase não se veem. O Conrad, né, muito menos vai ver a Belly, mas se a Belly e o Jeremiah vão ter esse relacionamento pra sempre, vão ficar juntos pra sempre, eles vão estar na mesma família pra sempre. Isso vai ser um problema pra sempre, né? Tipo assim, aí a gente pode ficar debatendo isso por horas, porque eu acho que nem 1 milhão de anos isso aí vai fazer sentido pra mim. Eu entendo até certo ponto, mas ao mesmo tempo conhecer novas pessoas é ótimo, né? A própria, a Laurel, a mãe da Belly, fala isso pra ela. Você deveria aproveitar a faculdade e experimentar coisas novas, conhecer novas pessoas. E a Belly fala, sim, e não faz isso, né? E segue sem fazer isso. Bom, ali então, quando eles estão em Cousins, o Jeremiah liga, a Belly fala que tá ali sozinha, né? Ela não menciona que o Conrad tá junto. O
Conrad fica perturbado por causa disso e ele vai embora sem falar tchau pra ela. Então ele iria embora de qualquer maneira, porque ele ia pra viagem, né? Só tava atrasado. O voo dele tava atrasado alguns dias. E aí a gente tem uma cena, porque ele tava fazendo palavras cruzadas, a Belly ajudou ele a resolver ali uma palavra cruzada, e aí a gente tem uma cena do jornal que ele deixou uma revista, né? Que tem as palavras cruzadas, deixou um post-it falando, adorei te ver, não sei o que e tal. E aí tá aberto numa palavra cruzada. E aí tem várias coisas que o Conrad já preencheu, e uma delas que ele não preencheu, sério, a cara de pau da Jenny Han. Gente, meu Deus! Uma delas que ele não preencheu a dica terceiro livro da autora Jenny Han, da trilogia famosa da autora Jenny Han. E é o terceiro livro de Para Todos os Garotos que Já Amei, se chama PS, Eu Ainda Amo Você, né? Eu acho que em português é Eu Ainda Te Amo, mas enfim, em inglês é PS, I Still Love You, e aí faltava o still, acho que era o still, a palavra still que tava faltando. E aí que, obviamente, não só isso é uma referência a Para Todos os Garotos que Já Amei, que é a trilogia de livros extremamente famosa da Jenny Han, que virou filme na Netflix e tudo mais, e que eu amo, sou obcecada, mas também, né, uma forma de conectar, querendo ou não, né, de conectar a história da Lara Jean e do Peter, a história da Belly e do Conrad, e de fazer essa coisa, tipo assim, ela falando, né, que é um tema recorrente para a Belly, de que, tipo, ela sempre vai amar o Conrad sempre vai ser o primeiro amor da vida dela, e ela fica falando isso, de que, tipo, ele é o meu primeiro amor, mas ele não é o último, talvez o mais importante sejam os últimos, e ela mesma fica tentando se convencer de que isso pra ela não é tão importante, mas claramente pra ela é muito importante. Enfim, não sei se é uma gênia ou uma pessoa que a gente precisaria prender urgentemente, porque é uma ameaça pra humanidade do jeito que a gente conhece. Não sei dizer. E a Taylor e o Steven estão numa situação meio complexa, porque daí a Belly deu uma comida de rabo no Steven em relação à traição e etc. Isso foi antes dela saber da traição do Jeremiah, né? Então, enfim, né? E o Steven, então, decide largar a namorada dele, terminar com ela, porque a Belly fala, cara, tudo bem, eu não sei se você e a Taylor vão ficar juntos, mas só o fato de que você está com a Mia e está ficando com uma outra pessoa e tendo essa relação intensa, né, e que pro Steven tem uma conexão emocional, é muito errado, né, muito feio. Então você deveria liberar a Mia, deixar ela em paz, e aí você decide o que você e a Taylor vão fazer. E aí o Steven vai até a Taylor, fala, vamos jantar, eles começam a discutir, e aí a gente tem uma cena que a gente já sabia que ia acontecer no carro, que o Steven sofre um acidente de carro e vai para o hospital. E aí é um grande caos, porque daí a Belly e a Taylor estão no hospital, a Belly fala sobre como tudo que ela queria era que o Jeremiah estivesse ali com ela, e que ela não queria perdoar ele, mas nesse momento ela não consegue nem pensar nessas outras coisas que aconteceram. E aí a série vai construindo, então, essa situação onde a Belly vai deixar pra lá, né, essa situação com o Jeremiah, mais uma vez. Parece que nenhum dos dois amadureceu, porque daí, óbvio, é uma situação extremamente delicada, né, o Conrad lá do outro lado do país ajuda também, né, faz uma ponte ali com a pessoa que ele tava trabalhando, pede pra ajudar, a médica ajuda, bota uma médica melhor, no caso do Steven, o Steven acorda, está tudo bem, mas eles passam a noite inteira com ele em coma induzido, né, aí a Taylor também fala várias coisas, que na verdade ela se arrependeu, que ela quer ficar com ele, blá 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 blá, enfim, aquelas confusões de sempre. No final, o Steven acorda, ele e a Taylor se desencontram de novo, né, na conversa, porque, de novo, ninguém consegue ter uma porra de uma conversa honesta nessa porra dessa série. É estressante, ninguém consegue. Aí a Laurel, né, a mãe da Belly e do Steven, tava lá transando com o pai deles, né, que daí também ela não quer que eles saibam. É uma situação insalubre, e aí ela vai correndo, largou a filha, né, a madrugada inteira, coitada, tudo bem. Acontece, poderia acontecer com qualquer um, mas, né, eu acho que as circunstâncias atenuantes dessa situação deixam tudo muito pior, exatamente porque ela estava fazendo uma coisa que ela não vai contar pra filha dela, ela também não é obrigada a contar tudo, mas, né, é um pouco hipócrita também. E aí, a Belly e o Jeremiah saem, né, ela acorda ele, depois que o Steven tá bem, acordou, blá blá blá, e eles vão conversar. E, gente, sabe quando você vê um desastre acontecendo e não tem nada que você possa fazer? É exatamente isso que acontece. Então eles conversam e ela fala, eu não acho que a gente tem que jogar fora esses últimos 3 anos por conta disso que aconteceu, nananana. Aí eles estão bem, eu falei, ótimo, estão bem de novo, né? Eu teria perdoado? Provavelmente não, né? Tipo assim, mas a Belly é uma pessoa que é conhecida por não tomar decisões muito, né? Não tá muito ali atenta o tempo inteiro. Dá pra compreender, né? Por que ela toma essa decisão, ainda mais com esse momento. Assim, você deveria estar tomando esse tipo de decisão 2 minutos depois que seu irmão acordou de um coma induzido e você passou a madrugada inteira acordada e você estava completamente desestruturada emocionalmente? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Provavelmente esse é o tipo de coisa que você poderia pensar um pouco mais, né? Poderiam conversar, ter uma conversa ali preliminar, depois conversar de novo, de novo, né? Acho que a palavra aqui é conversar. Poderia ter acabado aí, mas não.
Porque daí o Jeremiah e ela, ai, mas eu quero passar o resto da minha vida com você. Ai, porque... E aí ele pede pra casar com ela. Eu já sabia que ia acontecer, a gente já tinha visto, né, no trailer, a gente já tinha visto que claramente não é uma decisão que as pessoas vão apoiar, né? A mãe da Belly, com razão, vai falar, vocês são muito jovens pra estar fazendo essa maluquice. Ainda mais depois de uma briga como essa, aonde eles terminaram, aonde a Belly ficou super mal, aonde aconteceu uma coisa que não é assim, amanhã tá tudo bem, entendeu? Prestem atenção no que vocês estão fazendo. Esse casal não tem salvação, né? Eu acho que depois de tudo isso, essa é a forma que eles usam pra resolver essa situação, né? Ah, a gente terminou e eu traí você e deu tudo errado, mas então vamos casar e vai ser tudo ótimo, né? Isso aí é a receita pra dar errado. A gente já sabe que não tem a menor chance disso dar certo. E é isso, entendeu? Então foi um começo de temporada muito intenso, que me deu muita raiva também da Belly e do Jeremiah e da pouca habilidade de decisões inteligentes que eles têm, porque parece que é uma decisão pior do que a outra, em cima da outra o tempo inteiro. Tipo assim, gente, acorda pra vida, né? Vamos, vocês estão crescendo, tudo bem, vocês estão na faculdade ainda, né? O Jeremiah acabou de fazer 21 anos, eles são jovens, mas assim, então realmente vai ser um pouco complicado. Eu fico um pouco angustiada, eu diria, inclusive também comentei isso com a Mari, estávamos assistindo juntas, né? Por isso comentei tantas coisas com ela, que tipo assim, se a Belly e o Conrad vão ser Endgame, eu fico curiosa pra saber quanto tempo vai durar essa história, né, do casamento, quanto tempo no sentido de arcos de episódios, né, tipo, a gente vai ter 11 episódios, então obviamente é mais do que a gente teve nas outras temporadas, mas ainda assim, né, porque se eles querem que a Belly e o Conrad sejam um casal no final da temporada, no final da série, no caso, precisa haver uma construção, né, e eu entendo que existe essa construção aos poucos e que existe fragmentos de momentos dos dois, mas eu gostaria de ver também isso sendo mais construído, porque afinal de contas, do mesmo tanto que o Jeremiah passou 3 anos e ele quase não mudou, o Conrad passou 3 anos e ele mudou muito, né? A gente ainda vê ele com algumas manias que ele tinha de antes, né? Então o fato de que ele não conta pro Jeremiah na cara dele que ele não vai, né, fazer a homenagem pra mãe deles e que, enfim, o Jeremiah vai ter que fazer sozinho, mas ao mesmo tempo ele fala, mas se você precisar de ajuda, eu tô aqui, me fala, a gente, né, escreve esse discurso juntos. Ele tá fazendo terapia, né, então a gente vê isso, né, e eu acho que ele também entende mais a relação dele com a Belly, o sentimento dele pela Belly, que eu acho que é uma coisa que ele não entendia completamente quando os dois estavam, de fato, namorando, até porque ele estava lidando com milhares de outras coisas em relação à mãe dele, né, e tudo aquilo que a gente sabe que estava acontecendo. Então, obviamente, mais uma vez, não é uma desculpa, né, porque existem jeitos e jeitos, e eu achei ótimo que a Agnes, né, que é a amiga dele, falou umas verdades também, né, tipo assim, tudo bem, você tava passando umas questões, mas aí você, tipo, fez aquela coisa que os caras fazem de agirem igual um bosta só pra menina ser obrigada a terminar com você e você não ter que carregar essa culpa, né. Então, eu gostei que ela jogou umas coisas na cara dele, mas ainda assim, eu acho que é muito claro que esses anos de faculdade do Conrad, a terapia e talvez até estar afastado de toda essa situação de Belly, Jeremiah e toda essa pressão ali da família dele, né, que sempre teve, também fez muito bem pra ele. Ao mesmo tempo, a gente tem uma Belly que ainda não amadureceu completamente, né, ela é mais nova do que eles, mas ainda assim eu sinto ela repetindo muitos erros, e principalmente erros no relacionamento, apesar dela sempre ser muito egoísta, a gente ter visto ela sendo muito egoísta até aqui, a gente tem quase que uma troca 360 no que tá acontecendo com ela, né, eu não posso ser egoísta, então na verdade eu vou abrir mão de qualquer coisa pela pessoa que eu gosto, né, pelo cara que eu tô junto. E também não é assim. Então eu senti falta de maturidade, eu acho que se houver essa construção do relacionamento dos dois, seria muito bom. Então esse arco do casamento, que a gente sabe que vai acontecer e tal, não pode durar muito tempo. Até porque, deixo aqui pra vocês essa questão complexa de tipo assim, você estava prestes a casar com o irmão e tudo bem, você percebeu que o outro irmão, na verdade, era o seu verdadeiro amor, mas assim, não dá pra... no dia seguinte ela vai, né? Tá entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, eu gostaria que essa timeline fosse um pouco mais longa. Já é um problema, né? Já é problemático exatamente pelo fato dela estar envolvida com 2 irmãos e tá no meio de 2 irmãos e isso ser uma questão a vida inteira dela. Mas esse vai e vem nesse nível do tipo casar e aí tá com outra pessoa, tipo... Enfim, não sei se isso fez algum sentido pra vocês. Na minha cabeça faz. Deixo aí pra vocês opinarem, deixarem as opiniões de vocês, os comentários de vocês. A gente tem uma longa temporada pela frente. Eu acho que ainda tem muita coisa
coisa pra acontecer, já me dá até um desespero. Mas eles estão, mais uma vez, escolhendo uma trilha sonora impecável. A gente teve Ariana Grande, a gente teve Benson Boone, a gente teve Chappell Roan, a gente teve Taylor Swift mais uma vez, que eu não esperava que fosse You're Losing Me. Meu Deus do céu, cada vez eu tomo. Mas assim, eu acho que essa é a pior de todas. Eu acho que Daylight Red eu sei que vai tocar em algum momento, porque tocou nos trailers, mas pra essas eu estou preparada. You're Losing Me eu não estava nem um pouco preparada, tá? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, de me acompanhar nas redes sociais, que faço análises de cenas específicas. Vamos conversar muito sobre o verão que mudou a minha vida. Eu vou falar para todos os garotos que já amei. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!